Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. E como todos os sábados, faremos um estudo das parábolas de Jesus, trazendo alguns apontamentos para refletirmos, para irmos nos aprofundando pouco a pouco desses ensinamentos tão profundos para todos sempre, que nos acompanha na nossa escalada evolutiva, porque esse foi o propósito de Jesus, né? Nos trazer ensinamentos que ficassem para cada experiência na própria encarnação e nas diversas encarnações, fôssemos amadurecendo esse entendimento. E Jesus tinha uma linguagem enigmática, digamos assim. Então, antes de buscarmos mais uma análise de uma parábola propriamente dita, eu acho interessante trazermos uma das páginas do livro Contos desta e de outra vida, do Irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em que nós vamos ver uma resposta que Jesus dá a Pedro, que faz com que ele não perceba. E é muito importante que nós entendamos o quanto nós podemos deixar de alcançar uma orientação nesses estudos todos que fazemos, não é? Então, chama-se, é o capítulo 27, Na Vinha do Senhor. Instalado na casa modesta que seria mais tarde em Jerusalém o primeiro santuário dos apóstolos, Simão Pedro refletia. Recordava Jesus, em torno de quem havia sempre abençoado trabalho a fazer. Queria ação, suspirava por tarefas a realizar, e por isso orava com fervor. Quando mais ardentes se lhe derramavam as lágrimas com as quais suplicava do céu a graça de servir, eis que o Mestre lhe surge à frente, tão compassivo e sereno como nos dias inovidáveis em que se banhavam juntos na mesma luz das margens do Tiberíades. Então, esse fato se deu quando Jesus já havia partido para o plano espiritual e Pedro ansiava por começar a tarefa, porque ele e os demais apóstolos sabiam, né, que tinha uma tarefa a ser cumprida e eles foram preparados por Jesus para isso. E ele estava ansiando o início desse trabalho e rogando aos céus que viesse ali aquela ordem, né, daquele início de trabalho. E Jesus se faz presente, né? Jesus materializa-se diante dele. E continuando então, Senhor, implorou Simão, aspiro a estender-te as bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Disseste que nos farias pescadores de almas. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e luz. E porque o celeste visitante estivesse a fitá-lo em silêncio, Pedro acrescentou com a voz encharcada de pranto: quando enviarás teu serviço às nossas mãos? Entreabriram-se de manso os lábios divinos, e o apóstolo escutou enquanto Jesus se fazia novamente invisível. Amanhã, amanhã. Então Jesus foi dizendo esse amanhã, amanhã, conforme foi se diluindo, se desfazendo aquela presença, né? Aquela materialização. O antigo pescador, mais encorajado, esperou o dia seguinte. Aguardando o mandato do eterno benfeitor, devotou-se à limpeza doméstica desde o nascer do sol, enfeitando a sala singela com rosas orvalhadas do amanhecer. Elevado em doce expectativa, justamente quando se dispunha à refeição matutina, ensurdecedora algazarra atinge-lhe os ouvidos.
A porta singela, sob murros violentos, deixa passar um homem seminu de angustiada expressão, enquanto lá fora bramem soldados e populares sitiando o reduto. O recém-chegado contempla Simão e roga-lhe socorro. Tem lágrimas nos olhos e o coração lhe bate descompassado no peito. O anfitrião reconhece-o. É Joachás, o malfeitor. De longo tempo vem sendo procurado pelos agentes da ordem. Exasperado, Pedro responde firme: socorrer-te por quê? Não passas de ladrão contumaz. E de ouvidos moucos arrogativa, convoca os varapaus, entregando o infeliz, que de imediato foi posto a ferros a caminho do cárcere. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo colocava a esperança na obra que seria concedido fazer, quando logo após, então, ele ficou satisfeito com aquela atitude que ele teve, ele julgou correta. Não nos esqueçamos que Pedro era um produto da época, mesmo sendo um espírito com todas as qualidades, escolhido por Jesus e que deu testemunho dessa condição no decorrer do seu trabalho, porque ele vai se firmar fortemente, mas ele trazia muito do homem da época, dos preconceitos da época, daquele olhar crítico da época em que muitos do judaísmo, os fariseus ali, eles tinham essa visão muito crítica, então, condenatória. Então ele como produto, esse endurecimento da época. Então, em seguida, surge uma outra situação, enquanto ele estava ali aguardando o início da tarefa que Jesus prometera, amanhã. Pedro identificou-a. Era Júlia, lindo, greco-romana, que em Jerusalém se fazia estranha, flor de prazer. Estava doente, cansada, implorava remédio e roteiro espiritual. O dono da casa, porém, gritou resoluto: aqui não, o teu lugar é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto o desprezo e a ironia. A infortunada criatura afastou-se, enxugando os olhos. E Pedro, contente de si próprio, continuou esperando a missão do dia. Algo aflito, ao entardecer, notou que alguém batia insistente à porta. Abriu pressuroso, caindo-lhe aos pés o corpo inchado de Jarim, o bêbado sistemático, semi-inconsciente, pedia refúgio contra a malta de jovens cruéis que o apedrejavam. Pedro não vacilou. Borracho, infame, vociferou revoltado, não ofendas o recinto do mestre com o teu vômito. E quase a pontapés expulsou-o sem piedade. Caiu a noite imensa sobre a cidade em extrema secura. Desapontado, ao repetir as últimas preces, Simão meditava diante de tocha bruxileante, quando o mestre querido se destacou da névoa. Então, mais uma vez, surge Jesus diante dele. Ah, Senhor, clamou Pedro, chorando, aguardei todo o dia, sem que me enviasses a prometida tarefa. Como não? Disse o mestre, em tom de amargura. Por 3 vezes roguei-te hoje cooperação sem que me ouvisses. E ante a memória do companheiro, que recordava e compreendia tardiamente, Jesus continuou. De manhã enviei-te Joachás, desventurado irmão nosso, mergulhado no crime, que o ajudasses a renovar a própria existência, mas devolveste-o à prisão. Depois do meio-dia, entreguei-te Júlia,
pobre irmã dementada e doente, para que a medicasses e esclarecesses em meu nome. Contudo, condenaste-a ao vilipêndio e ao sarcasmo. À noitinha, mandei-te Jarim, desditoso companheiro que o vício ensandece. No entanto, arremeteste contra ele os próprios pés. Senhor, soluçou o apóstolo, grande é a minha ignorância, e eu não sabia. Compadece-te de mim, ajuda-me com a tua orientação. Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso: Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. Simão estendeu-lhe os braços, desejando retê-lo junto do coração, mas o Cristo sublime, como que se ocultava na sombra, escapando-lhe a afetuosa carícia. Foi então que o ex-pescador de Cafarnaum, cambaleando, buscou os apontamentos que trazia consigo e, abrindo ao acaso, encontrou o versículo 12 do capítulo 9 das anotações de Mateus, em que o mestre da vida asseverava convincente: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, ele olhando ali os apontamentos, né, anotados por Mateus, porque Mateus era culto, alfabetizado, né, e ele foi anotando ali logo de imediato todos os ensinamentos de Jesus. Então, que grande lição nós temos aí por não entendermos aquilo que nos está sendo dito de forma tão clara. Então, que esses exemplos nos ajudem a pautar as nossas vidas, porque nós também, quantas vezes, não estamos percebendo os sinais, não estamos percebendo os chamamentos, sinais não nos faltam, mas nós os desprezamos aguardando por algo que talvez nem saibamos o que seja, né? Refletindo então sobre esses ensinamentos de Jesus, que sempre trazia de uma forma a deixar para nós o exercício do livre-arbítrio. Ele não disse: o seu trabalho começará ajudando a cada um que te buscar. Pedro, Pedro, esteja atento, porque amanhã começará muitos a baterem nesta porta. E esse ambiente que Pedro estava não era a casa em Cafarnaum em que Pedro viveu a vida toda como pescador, né? Eles se adiantaram em direção ali a Jope, né? No caminho entre Jope e algo que agora não me vem à mente, mas não é em Cafarnaum, é onde eles vão. Pedro estabelece ali um local, né, aonde os apóstolos se refugiarão sempre que estiverem passando por aquelas paragens, e ali será uma casa chamada a Casa do Caminho. É esse o nome que Pedro dá. Casa do Caminho, e ali muitos e muitos e muitos serão acolhidos, porque ele despertará, né? Como está despertando neste momento. Despertou quando ele chorou por 3 vezes, negou por 3 vezes, e lágrimas abundantes esquentaram-lhe as faces de tanta dor, né? Agora chora por não ter percebido que Jesus não lhe disse: amanhã virão pessoas te procurar, acolha-as. Não, ele disse: amanhã, deixando o livre-arbítrio para o exercício da vontade de cada um de nós, né? Esse é o processo, esse é o crescimento, é o exercício, a escolha adequada, né? E buscando mais uma vez então, mas agora com a leitura, né, com as palavras, com o entendimento do Severino Celestino da Silva, que ele fez, na verdade, este livro juntamente com Álvaro Mordechai, que colaborou com ele, né?
Então aqui o Severino ele vai trazer a palavra do semeador, que nós já vimos. Mas vamos buscar aqui essa nova leitura, né? Nova leitura não. O ângulo que ele nos traz, né? Porque sempre se acrescenta alguma coisa. Então, é uma parábola que encontramos em Mateus, no capítulo 13, do item 1 ao 9. Vamos recordar. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se enquanto a multidão estava em pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. Eis que o semeador saiu para semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Então ele nos diz: a parábola do semeador pode parecer à primeira vista uma parábola simples. No entanto, ela pode ser considerada a parábola mais importante de Jesus. Isso nós já comentamos, né? Em outros momentos, pois foi através dela que ele lançou a primeira semente dos seus ensinamentos. Os ensinamentos desta parábola podem aparentar serem corriqueiros, mas de forma geral, ela ainda não é posta em prática nos tempos atuais. Se ela fosse tão fácil, tão simples, né? Nós já estaríamos praticando, mas ainda não praticamos. Por mais que entendamos o que está sendo dito na parábola e ela já tenha sido estudada por muito tempo, ainda há muito a ser aprendido. Assim como há a cada palavra ou versículo que se lê, pois o Evangelho é um código de amor e há nele tanta luz que somente descobri-la já é uma bênção. Praticá-lo deve ser um esforço diário de todos os momentos da nossa vida. Mateus foi o biógrafo evangélico de Jesus mais messiânico, mais histórico, mais didático e mais completo. Como já falamos, ele era culto, ele era letrado, né? Então ele teve essa facilidade. Ele colocou os ensinamentos de Jesus em 5 grandes sermões. O primeiro, com 3 capítulos, é o Sermão da Montanha, de 5 a 7. Esse sermão é belíssimo, já falamos várias vezes, né? Que Gandhi, em certa ocasião, ele disse: mesmo que se perdessem os escritos, todos os escritos o que Jesus nos trouxe, se sobrasse o Sermão da Montanha, já teríamos tudo, né? Então, é o que o Celestino está colocando, que ele dividiu em 5 grandes sermões. O primeiro é o Sermão da Montanha, que vai de 5 a 7. O segundo é o capítulo 10, que fala sobre os missionários do reino. Interessante, eu estou me lembrando, e quando a gente lembra alguma coisa, dá vontade de colocar, né? Certa vez, num local de almoço, ouvi alguém falando muito entusiasmado para o amigo à mesa. Desde que eu descobri os capítulos de 5 a 7 de Mateus, tenho sentido coisas muito diferentes. E eu ouvi isso, né? É o Sermão da Montanha.
Então, aquele jovem que estava falando com um amigo, provavelmente um amigo ali que partilhava das suas crenças, porque ele falava com muita intimidade, com muito entusiasmo, mas como é lindo, né? Que exemplo a gente perceber alguém que vibra, né? Com as palavras de Jesus. Então são situações inesquecíveis nas nossas vidas, né? E desde então nunca mais me esqueci que o Sermão da Montanha é Mateus de 5 a 7. Não é tão grande, mas é profundo demais. Foi aquele que Jesus fez ali no ao pé do Monte das Bem-aventuranças. E vamos lá. Então, o segundo, né? Então, primeiro, o Sermão da Montanha. O segundo é o capítulo 10, que fala sobre os missionários do reino, os seus discípulos apresentando ensinamentos, profetismo, preparação para a vida e orientações. Então, o segundo, como ele diz, né, fala sobre os missionários do reino, os discípulos, apresentando ensinamentos, profetismo, preparação para a vida e orientações. O terceiro, o capítulo 13, que será estudado neste livro, possui somente sermões e parábolas. E o quarto, o capítulo 18, em que Mateus fala do sermão comunitário e se dirige para as crianças e para as comunidades. Os 4 primeiros sermões foram proferidos na Galileia. Por fim, o sermão escatológico ou profético, nos capítulos 24 e 25 de Mateus, foi proferido na Judéia, em Jerusalém. Desta forma, vamos começar essa análise com Jesus nos norteando e nos assistindo. Assim como existe 5 sermões no Evangelho de Mateus, existe também 5 livros na Torá. Porque esse Severino, antes de tornar-se espírita, ele estudou profundamente o Velho Testamento, né? Então, ele conhece profundamente, ele está nos dizendo que assim como temos ali os 5 evangelhos de Mateus, né? Aliás, os 5 sermões, nós falamos de Mateus, mas nós sabemos que é de Jesus, né? Mateus é o que nos trouxe a escrita dos ensinamentos de Jesus. Temos também, diz ele, 5 livros na Torá. Isso se encaixa com um começo, um meio e um fim. Um alfa e um ômega. Aí ele coloca ali as palavras judaicas, que não tem nem sentido repetir, né? É uma semelhança muito grande, e o próprio Mateus fez isso apresentando os dois, Moisés e Jesus, como judeus. Assim, eles também possuem algo em comum. Moisés recebeu a Torá no Sinai. Depois, Mateus apresenta Jesus como um segundo Moisés. Ele é o novo Moisés, o mestre anunciado nas Escrituras, subindo uma nova montanha para explicar o que Moisés recebeu na primeira. Tanto que os mandamentos, né, que Moisés recebeu ali no Monte Sinai, Jesus afirmou: não vim derrogar a lei, mas dar cumprimento, né? Então, aquele amar a Deus sobre todas as coisas, que Moisés coloca ali de uma forma desenvolvida, né? Jesus acrescenta: e ao próximo como a si mesmo, né? Então, que fica completo, né? Porque é amar a Deus, ao próximo como a nós mesmos, porque quem não se ama, não ama o próximo. Quem não ama o próximo, não ama a Deus. Porque amar a Deus é amar as criaturas.
O nosso sentimento por Deus se revela na medida do interesse que nós temos pelas criaturas, do que elas significam para nós, né? Continuando então, para melhor compreendermos o Evangelho, temos que estar abertos a captar esse ensinamento judaico de Jesus, que passou a ser hoje um sentimento cristão para as pessoas do Ocidente. A sua convivência nos ministérios na Galileia, na Samaria e na Judéia, e que Mateus traz com muita propriedade. O que temos para este estudo são 5 sermões, uma espécie de Pentateuco. A Torá, recebida no Sinai, e a Torá, explicada na Galileia, no Monte das Beatitudes. Então, nós aprendemos no Espiritismo, né? Que Moisés é a primeira revelação. É a pedra angular, é o alicerce, ele veio trazer a base, ele veio preparar aquele povo, né, para se afastar da idolatria, que é a crença nos vários deuses, e se voltar para um Deus único, o Pai Criador. Então, essa foi a grande missão de Moisés. Por quê? A crença num Deus único que enviaria um Messias foi trazida para o povo judaico, né? Então, essa foi a primeira revelação, essa pedra angular. E aí vem Jesus, um outro momento, né? Explanar, trazer a lei do amor, né? Porque antes era o olho por olho, dente por dente. Mas agora vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos odeiam. Né? Então, Jesus trouxe a lei do amor, segunda revelação. Mas ainda não seria o suficiente para nós, humanidade que caminha, nós, a grande maioria, a passos bem tímidos. Então vem a terceira revelação, aclarar aquilo que possivelmente não foi entendido ou esquecido dos ensinamentos de Jesus. Então, vamos lá. Depois da escolha dos discípulos, Jesus começou a plantar a sua semente, que é zerá em hebraico, né? Essa semente é muito profunda, pois até Jesus começar a plantá-la, ele se preparou e se revestiu de muitos princípios. Esses princípios eram todos ligados ao judaísmo, que era a religião de sua época, mas pode-se dizer, sob uma nova visão, a de Jesus, a partir de uma perspectiva iluminada de amor, de fraternidade e de perdão. Diz Mateus que ele saiu de casa. Ele estava em Cafarnaum, na casa de Pedro, que era o ambiente que acolheu Jesus, pois seus irmãos na sinagoga de Nazaré não o acolheram. Ele veio para Cafarnaum para cumprir o que disse o profeta Isaías no seu capítulo 9, terra de Zabulon e Nefatali. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E foi exatamente ali, naquela região, onde ficavam as 2 tribos dos filhos de Jacó, Nefatali, ou Nefatali, não sei, Zabulon, que chegou a luz do Cristo. Então, tudo programado, já anunciado pelo profeta Jacó. Cafarnaum fica exatamente na região geográfica onde as 2 tribos foram assentadas. Portanto, este é o momento para aproveitar as visões judaico-cristãs, ou judaicas mesmo, que cada um dos estudiosos possuem como suporte para que se possa estudar a parábola.
Então, ele está nos passando que é muito importante conhecer o contexto em que Jesus vivia, as leis judaicas, porque quando se conhece tudo isso, mais fácil fica compreendermos ali os ensinamentos de Jesus, né? Depois dessas considerações iniciais, daremos início ao estudo da parábola do semeador. Procuraremos introduzir o sentimento, as razões e as colocações de Jesus, e então, logicamente, também os seus objetivos maiores, né? Então, por hoje, fiquemos com essas reflexões, com esse aprendizado e que fiquemos em paz.